Gente, Gazeta Mercantil vai começar a entrar num tema que é tão importante para o nosso país, que é o tema da política. Mas a nossa proposta aqui não vai ser tratar a política de forma apaixonada, acalorada, ou muito menos partidária ou ideológica, e sim tratar a política da maneira, vamos chamar assim, técnica, de uma maneira racional, porque isso é parte importante dos negócios e da nossa vida em sociedade. Então, estamos inaugurando hoje essa coluna de política e já temos aqui um articulista especial, ele mesmo vai se apresenta melhor, o Jairo Pimentel Júnior. Jairo, bem-vindo à nossa sala aqui de conversa. Fique à vontade para se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho também da tua expectativa da gente falar desse tema tão, digamos assim, delicado, né? Nesse tema de eleição majoritária no Brasil. Olá, Ricardo. Olá, audiência da Gazeta Mercantil. É um grande prazer estar aqui para falar sobre esse tema. É uma grande satisfação. Adoro e vou marcar presença aqui com certeza várias vezes para a gente estar tratando disso, além de estar ali comentando, escrevendo na Gazeta Mercantil, e com grande satisfação. Então, vamos lá, estou muito animado. Jairo, eu agradeço já aí a sua contribuição aqui com a gente. Eu acho que o clube de eleitores que a gente tem aqui é um clube bem selecionado. A gente tem buscado reunir pessoas aqui que querem, de fato, entender melhor dos temas todos que a gente traz aqui, não só de negócios, mas que impactam os negócios no final do dia. E, obviamente, que política é um desses temas, eu diria até um dos principais, né, que podem afetar os nossos negócios. E esse é um ano de eleição, então a gente vai falar bastante aqui também desse pleito aí que a gente está vivendo a partir, né, já daqui a pouco. Para muitos já começou, mas de qualquer forma, oficialmente, ele ainda vamos começar a época de campanha, enfim, desse período mais quente, digamos assim. Mas esse tema hoje é um tema que, digamos assim, está acima dessa questão de candidatos ou até mesmo de possibilidades, pesquisas. A gente vai falar de partidos políticos, né? Essa estrutura que a gente conhece tão bem, mas ao mesmo tempo entende tão pouco delas. Porque o partido político, ele tem sido no Brasil praticamente algo que não agrega em termos de, pelo menos do ponto de vista do eleitor, né, em termos de conhecer a plataforma, qual é a ideia. Inclusive os partidos mais fortes são os que chamam de centro, né, então eles ora estão para um lado, ora estão para o outro, então isso também dificulta um pouco da gente entender. Então a gente vai trazer esse tema aqui sobre partido importa mesmo ou é só um crachá? Eu acho que é uma pergunta, digamos, delicada, nunca tem resposta simples e fácil, nos temas mais complexos é assim, vale para tudo, né. Mas esse é o fato, a gente sabe que no Brasil os partidos são obrigatórios nesse jogo eleitoral, né, mas muitas vezes na política eles são absolutamente secundários até, diria assim. Então, a grande questão que a gente vai discutir aqui é que se esses partidos são tão essenciais para a democracia, por que que eles parecem tão dispensáveis aqui no Brasil? Então essa é uma pergunta importante que a gente busca refletir. Eu queria passar a palavra para você, para contextualizar um pouco diante da tua experiência, eh, sobre essa questão dos partidos no Brasil, por que que é, importante ou por que que é exigido até uma filiação partidária. Lembrando, nos Estados Unidos você pode ser um candidato independente, por exemplo, né. Aqui a gente exige a filiação partidária e entender também como é que os partidos funcionam ou não funcionam, enfim. Bem, queremos entender um pouquinho na tua visão, Jairo. Olha, os partidos, historicamente, eles surgem até de uma maneira evolutiva, assim, eles surgem de maneira natural, dentro dos parlamentos europeus, das primeiras, experiências republicanas da Europa, na França, na Inglaterra, eles surgem, sobretudo na Inglaterra, surgem como uma tentativa da classe política de coordenar suas ações de maneira coletiva. Então, você tem um problema na democracia, de uma forma geral, é que se todo mundo tem o seu ponto de vista e todo mundo tem o mesmo poder, né, todo mundo pode ir para uma direção contrária. E todo mundo pode tomar decisões que são ruins para si mesma. Então,
a necessidade dos partidos vem justamente, daí, da necessidade de você coordenar as ações de maneira coletiva para que saia alguma coisa dessa multitude de opções e de pontos de vistas que existem. Então, sem as organizações políticas, partidárias, possivelmente a gente entraria num colapso de tomada de decisão, porque cada um vai para um lado e ninguém decide nada, né. Quem, mora em condomínio, mora em prédio, sabe muito bem que é isso, né. Muitas vezes as pessoas batem cabeça justamente porque não existe ali uma coordenação mínima. Então, a princípio, dentro dos parlamentos, alguns políticos que eram eleitos ainda não tinham voto universal, ou eram eleitos de maneira indireta, ou através de linhagem sanguínea, no caso da Inglaterra, na casa você tinha a Casa dos Comuns e a Casa dos Lords. Você tinha algumas afinidades entre eles que naturalmente levaram eles a formarem facções a princípio, não partidos. Então eles eram da mesma região, por exemplo. Então eles defendiam a mesma cidade ou o mesmo condado, ou eles tinham um ponto de vista parecido. E a partir disso começou-se a instituir os partidos políticos enquanto uma instância de para você falar: "Olha, a gente vai votar em conjunto, a gente vai decidir as coisas de maneira igual. Às vezes eu vou perder, às vezes eu vou ganhar o que eu quero, mas no final do jogo todo mundo vai conseguir aquilo que quer", né. Então, os partidos surgem da arena parlamentar e com o desenvolvimento dos movimentos sociais, os movimentos operários, começam também a surgir partidos na base da sociedade, sobretudo quando começa a aparecer o sufrágio universal. E aí surgem os partidos de massa, surgem os partidos que começam a se organizar a partir da base social da sociedade para alcançar o poder político através dos pleitos. E nesse sentido, você começa a ter a formação de sistemas partidários que teoricamente representariam as partes da sociedade, né. E tudo isso para coordenar não só a votação no Congresso, mas a partir do sufrágio universal, como os eleitores pensam sobre a vida política, né. Então, esse desenvolvimento dos partidos, sistemas partidários na Europa, levou a essa lógica que a gente conhece hoje, de que os partidos eles são fundamentais para fazer essa coordenação e tanto na arena eleitoral quanto na arena parlamentar, eles têm esse papel de organizar a vida das pessoas e fazer com que elas trabalhem em conjunto. No parlamento, para coordenar as votações, no eleitorado, para demonstrar diferentes pontos de vista, servir como atalhos de informação para o eleitor saber que partido depende de qual tipo de pauta, e a partir daí eles votarem de uma maneira mais consciente, mais programática, né. Agora você imagina se não existisse partidos. Vamos imaginar no caso brasileiro, que tem 513 deputados federais, por exemplo, e cada um quisesse votar do jeito que tem interesse, ou cada um que quisesse colocar sua lei de interesse para ser votada. Ou ainda, se não houvessem os partidos na arena eleitoral, né, ou seja, os 513 deputados saíssem independentes, e os eleitores tivessem que decidir o voto entre milhares de candidatos, sem saber muito bem quem são os partidos. Olha a confusão que isso ia gerar. Então, outros partidos, enquanto instituição, serve para você simplificar esse jogo, tanto na arena parlamentar quanto na arena eleitoral. Agora, de fato, no Brasil, você tem uma dificuldade. A literatura vai apontar isso muito expressivamente. Os partidos são fortes na arena parlamentar, ou seja, eles têm uma capacidade de coesão, de fazer com que os seus deputados, os seus filiados ajam de forma conjunta e organizada, através dos vários mecanismos institucionais e de sanção que eles possuem, mas na arena eleitoral eles são fracos. Ou seja, eles não servem tanto como atalho de informação ou como referência para o eleitor decidir o voto. Os eleitores votam muito mais nas pessoas do que nos partidos. E aí
é que a gente começa a ter essa ideia de que os partidos não importam, né. Mas essa visão, a gente tem visto desde a década de 70, no mundo afora, é que os partidos têm perdido realmente importância na arena eleitoral. E tem uma variável fundamental para medir isso, que se chama identificação partidária. O que é a identificação partidária? É o quanto que, quando a gente faz pesquisa, as pessoas se identificam por um dos partidos do sistema político. Geralmente é perguntado nos Estados Unidos, por exemplo, você é republicano, democrata ou o quê? Né? No Brasil é perguntado qual que é o seu partido de preferência. E quanto mais pessoas dizem que têm essa predisposição positiva em relação às legendas, mais a gente assegura que é um sistema político partidário que tem raízes na sociedade, que, portanto, os partidos importam. No Brasil, historicamente, a gente tem uma resposta fraca em relação a esse tema. Na média histórica, cerca de 46% dos eleitores dizem ter um partido de preferência no Brasil, durante esse período de democracia recente. Só em termos de comparação, na democracia, na República de 54, de 46 e 54, né, de 64, desculpa, na pesquisas do Ibope, já naquela época, perguntavam se as pessoas tinham partido de preferência. Isso nas grandes cidades. E dava uma média aí, tem um trabalho clássico do professor Antônio Lavareda, chamado Democracia nas Urnas, que mostra justamente que em 64% das pessoas tinham algum partido de preferência nesse contexto. É, inclusive, um argumento contra dizer que os partidos brasileiros não estavam enraizados e que o golpe foi consequência disso. Pelo contrário, essas evidências mostram que naquele contexto estavam mais enraizados do que no contexto atual, onde os partidos se mostram bastante fracos. Sim, sim, sim. Bom, dá para entender então que houve uma deterioração, vamos dizer assim, desse sentimento, né, de filiação ou mesmo de, alinhamento com, posicionamentos políticos. Eu acho que não houve uma despolitização do brasileiro, houve de fato um desligamento, vamos chamar assim, dessa questão partidária, né. Claro que a classe política de como um todo, ela vem realmente bastante desafiada aí, a gente não tem tido, digamos assim, uma boa impressão, da classe como um todo, mas a gente já entendeu, Jairo, que partido é fundamental, é super importante, faz parte do jogo e tem um sentido para isso, porque esse ordenamento de fato nos ajuda inclusive a manter a democracia, né, funcionando, né. Mas a gente tem visto essa dificuldade de entender o porquê você ter que participar de algum partido, se filiar a algum partido, para poder participar de eleição. Explica para a gente, por favor, exatamente esse ponto. Por que que a filiação partidária é exigência, já que em democracias que, enfim, estão aí como exemplo, como os Estados Unidos, isso não é necessário? Os Estados Unidos, ele tem essa premissa de que você pode se lançar como candidato independente. Mas é bom lembrar que a democracia americana corre menos riscos do que a brasileira por conta do seu sistema eleitoral. Quando você lança candidaturas independentes nos Estados Unidos, raramente elas logram sucesso, porque o sistema eleitoral, americano, que é majoritário, né, qual que é a diferença? Para a Câmara Federal, o país é dividido em distritos, e cada distrito elege um deputado, né. E se a gente pega o que é chamado de primeira lei de Duverger, que foi um grande sociólogo francês do começo do século XIX, do final do século XIX, começo do século XX, ele tem essa lei que fala o seguinte, que sistemas eleitorais majoritários tendem a ter dois partidos, tendem a ser bipartidários. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo, lá é majoritário. É o caso da Inglaterra, lá é majoritário. E sistemas proporcionais tendem a ser multipartidários. Por que que sistemas multipartidários evitam candidaturas independentes? Porque elas têm mais chance de lograr sucesso, e quando eles chegam lá, essas candidaturas independentes, elas servem muito mais como entraves institucionais do que propriamente, uma maneira de você tornar o conjunto do parlamento algo mais coeso e coordenado.
porque justamente eles não vão ter a pressão das instituições partidárias, fazendo com que eles ajam de acordo com aquilo que as lideranças partidárias desejam, e essa falta de coesão pode levar a um colapso do próprio Congresso. Então, os Estados Unidos têm a candidatura independente, muito provavelmente porque eles consideram que essas candidaturas dificilmente vão conseguir ter algum sucesso e vencer eleições nesse sistema. No Brasil, não. No Brasil, na verdade, o sistema proporcional com lista aberta que nós temos, né, onde a pessoa vota no candidato e não no partido, favorece muito mais essa liberdade na arena eleitoral. E essa, inclusive, é uma das razões que a gente pode aventar para explicar por que os partidos são fracos na arena eleitoral no Brasil. É porque as pessoas não votam, o sistema eleitoral não obriga elas a pensarem de maneira partidária. Elas pensam de maneira no indivíduo mesmo, na candidatura. E isso faz com que eles pensem, na hora do voto, em votar em candidatos e não em partidos. E isso enfraquece o partido na arena eleitoral, certo? Então, essa lógica do sistema eleitoral brasileiro, se permitido, essa pelo menos a leitura que eu faço, se permitida candidaturas independentes, pode levar a uma fragmentação ainda maior no Congresso, que leva a uma dificuldade da governabilidade. Hoje nós já temos, né, nós temos muitos partidos no Brasil no parlamento. Está diminuindo? Está diminuindo. A gente até pode falar um pouquinho sobre isso. Por que está diminuindo o número de partidos no Congresso, né? E por que isso é positivo, pode ser positivo para o Brasil. Mas se você deixa que haja candidaturas independentes, todo esse esforço para diminuir o número de partidos e a fragmentação dentro da Câmara e do Parlamento pode ir por água abaixo, porque daí você não vai ter 30 partidos representados, né, 29, 27 partidos representados na Câmara. Você pode ter 513 partidos, porque se todo mundo que é independente se lançar candidato e vencer, você tem 513 possibilidades e aí, pro presidente é um desespero, porque ele não vai ter que negociar com as lideranças partidárias, ele vai ter que negociar com 513 deputados. E aí a governabilidade é impossível. É, não, sem A dúvida. gente volta para aquele pressuposto do que por que a gente precisa partidos, né. Então, seria um desastre candidatura independente no Brasil do ponto de vista da governabilidade. Sim, sim. Eu acho que tá entendido, inclusive porque a gente sabe que no Brasil, né, a gente não tem inclusive nenhuma preparação para ser político. A pessoa pode se lançar simplesmente, se for uma pessoa conhecida, às vezes, quem sabe, um artista, um influenciador, ele poderia captar muitos votos sem ter, por exemplo, nenhuma plataforma política. Eu queria até falar dessa questão da quantidade de partidos, mas antes eu queria só checar uma informação, porque isso parece ser muito importante nesse jogo, que é a a filiação partidária é obrigatória, mas você tem Obrigatório. uma coerência partidária, vou dizer assim, ou ideológica com relação ao partido, isso não é questionado, né. Isso é Não, não é. uma falha do sistema ou é do jogo político esse tipo de manobra? Olha, os partidos, de uma maneira geral, quando filiam seus candidatos, estão interessados em quantos votos eles podem trazer, né. Hoje em dia, a plataformas ideológicas acabam ficando enfraquecidas face à necessidade dos partidos terem votos. Então, dado esse pragmatismo, vamos chamar assim, que passou a ponderar nos partidos políticos da Europa sobretudo ali da Europa, a partir da década de 50, 60, que a gente vai chamar de um modelo de partido catch-all, né, se a gente estava falando antes em partidos de massa, né, que são formados na sociedade, na base da sociedade para representar as partes, a partir da década de 60 a gente tem um novo modelo de partidarismo que é o catch-all, que a esquerda e a direita vai começar a buscar o eleitor mediano e vai apelar para uma plataforma meio minguada, a fim de capturar esse eleitor no meio. Então, transportando essa lógica para o Brasil atual,
A única é claro que tem partidos que vão botar limites para os seus partidários, né, em termos de descompasso programático com aquilo que o candidato defende. Mas de uma maneira geral, mesmo que haja divergências em relação ao programa, elas têm que ser mínimas, os partidos são interessados em votos. Há um pragmatismo muito maior hoje em dia em relação a isso e, portanto, pequenos deslizes do ponto de vista de opinião são perdoados, desde que esse político traga mais benefícios eleitorais do que prejuízos. Entendo perfeitamente. Apesar de muitas vezes a gente não entender o que está acontecendo do outro lado, mas eu acho que é isso, né? Faz parte do jogo e essa nós temos aqui uma dinâmica social, né? Então esse tecido ele é flexível, digamos, ele vai uma hora tá mais para um lado, para o outro, então de fato a gente precisa ir tentando acomodar. Mas Jair, eu queria fazer uma provocação com você, de trazer aqui, 3, vou chamar, informações, e você me dizer se isso é fato ou se, de fato, é só uma narrativa, digamos assim. A primeira delas é: tem partido demais no Brasil? Não, não tem partido demais no Brasil. O que nós temos, ó, só para ter um exemplo, na Índia tem mais de 2.500 partidos registrados. Nos Estados Unidos tem centenas de partidos, inclusive colocam o número na cédula. Na Inglaterra também tem umas 2 centenas de partidos políticos. A diferença é justamente como esses sistemas eleitorais da Inglaterra, da Índia e dos Estados Unidos transformam essa quantidade enorme de partidos em partidos que são efetivos na Câmara ou efetivos no parlamento, tá. E nesse sentido, o Brasil filtra menos por conta do seu sistema eleitoral. Então, nos Estados Unidos, você acaba tendo 2 partidos efetivos na Câmara, os democratas e republicanos. Por quê? Porque o sistema é distrital. Então, o sistema eleitoral, que transforma votos em cadeiras, acaba filtrando quem vai para o parlamento. Na Índia, a mesma coisa, são 4 partidos desses 2.500 que são efetivos no parlamento, né. Na Inglaterra são 2, 2,5, a gente chama a Inglaterra de sistema de 2 partidos e meio, que sempre aparece uma surpresa ali. Mas é isso, no Brasil a gente tem hoje registrado, se eu não me engano, 29 partidos. Na Argentina a gente tem 40, né, e é um sistema também multipartidário. É um sistema, desculpa, proporcional, mas lá é lista fechada, então você acaba tendo um número menor de partidos efetivos na Câmara também, 7, 8. O Brasil é um sistema, né, proporcional de lista aberta e isso fazia, sem qualquer uma cláusula de barreira, isso já chegou a gente ter 14 partidos efetivos na Câmara. E esse era um grande problema para a governabilidade brasileira, porque você tem que conversar com 14 partidos, você tem que acomodá-los eles em ministérios, aí você tem que criar um monte de ministério para colocar para eles votarem a favor do presidente, enfim. Esse é um entrave. Era uma grande dificuldade que tem diminuído, por quê? Porque em 2017 foi estabelecida uma cláusula de barreira gradativa, começou com 1,5, depois agora está em 2,5, vai chegar em 3% em 2030 do número de votos necessário para que, em termos nacionais, para que o partido tenha representação na Câmara. Então, a tendência, as projeções dizem que esses 14 partidos efetivos, que era o auge em 2018, passem a ser 7 em 2030, ficando mais ou menos na média dos países europeus com sistema proporcional, como Itália, França tem um pouquinho menos, mas Itália, Bélgica, enfim, que são também exemplos de sistemas proporcionais, eleições para proporcionais, mas com lista fechada, lá tem lista fechada. Aqui as cláusulas de barreira vão começar a diminuir o número de partidos efetivos e a tendência até do número de partidos registrados, porque aí eles vão começar, como eles precisam do acesso ao fundo eleitoral, a tendência é que eles comecem a convergir em federações primeiro, tá,
que já tem acontecido, e depois em partidos e fusões. Muitos partidos, inclusive nessas eleições, correm o risco, por conta da cláusula de barreira, de não terem representação no Congresso, como é o caso do PSDB, pasmem. O PSDB pode ficar sem nenhuma cadeira por conta das regras atuais. Nossa, O novo, você tem que ter no mínimo 13 deputados federais espalhados por um número X de quantidade de estados no Brasil, nas regiões do Brasil, ou 2,5% dos votos totais. Então, são cláusulas robustas que vão diminuir, vão derrubar o número de partidos, e isso vai facilitar muito a governabilidade. Então, a tendência é que o Congresso, no futuro, tenha uma capacidade menor de coagir as ações do presidente, e o presidente ganhe mais força nesse sentido. Essa é a tendência de uma agenda do executivo voltar a ser predominante, porque hoje, do jeito que está, o legislativo, o Congresso, tomou muito da força do executivo, né, a partir de 2018, sobretudo com os orçamentos aí, as emendas parlamentares impositivas e o orçamento secreto, e acaba pegando muito da capacidade de implementação do executivo para as mãos do Congresso, né. eu entendo perfeitamente. Bom, eu tenho um segundo fato ou narrativa aqui, eu acho que você já respondeu um pouco, mas só para a gente, às vezes a gente ajuda a quem está buscando informações relativas a isso, né? A declaração é: partidos não servem para nada. Partidos são fundamentais. Sem partidos não há coordenação política na arena parlamentar. Então você diminui muito os custos de governabilidade com os partidos políticos. O presidente não precisa ficar negociando caso a caso com cada parlamentar o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer, ou o que ele pretende pôr em votação. Ele só faz lá o acordo com as lideranças partidárias. Essas lideranças partidárias têm poder sobre os filiados que estão no Congresso, sobre seus parlamentares, de forma tal que, inclusive, ele falou assim: ó, se você não votar de acordo com o que a gente decidir aqui, na próxima eleição você não tem fundo partidário. Na próxima eleição você vai perder o meu apoio. Na próxima eleição, ou a mesmo agora, das emendas que eu tenho na minha mão, eu não vou liberar para você, para sua base eleitoral. E aí você vai sofrer para se reeleger. Então, é um mecanismo de controle da liderança partidária sobre os seus liderados, que leva a uma taxa altíssima de coerência nas votações. Os partidos tendem a votar de acordo com aquilo que as lideranças votam em 90% dos casos. Então é uma forma de você criar ali, os parlamentares seguirem a liderança de maneira muito coordenada, né? E na arena eleitoral, aí sim, por conta do sistema eleitoral em parte, mas em conta porque o mundo mudou muito desde a década de 70, você tem hoje muitas fontes de informação, as campanhas são mais personalizadas, antes com a televisão, agora com as redes sociais. As pessoas tendem hoje a votar menos nos partidos e mais nas pessoas, isso no mundo inteiro. Mesmo nos Estados Unidos, você vê a figura do Trump surgindo, uma figura fora uma política tradicional, de um político tradicional ligado à vida partidária, né? É um cara midiático que surge e se torna grande referência dos eleitores republicanos. Então, hoje, ah, cada vez mais, por conta dessa infraestrutura de comunicação que não havia no passado. Vamos lá, por que os partidos eram importantes no passado para comunicar? O partido tinha jornal, né, impresso, tinha programa de rádio, ela fazia a comunicação chegar para os eleitores e servia como um atalho para os eleitores se informar. Hoje os eleitores prescindem desses atalhos de informação que os partidos ofereciam no passado, porque as fontes são muito variadas, seja televisão, seja jornal impresso, seja as redes sociais, mas buscam essa informação de maneira muito mais personalizada, através de figuras, os influencers, né, enfim, hoje em dia, mas os apresentadores de televisão, os telejornais. Então, tudo isso
acaba levando uma personalização da política que diminui a importância dos partidos na arena eleitoral. Mas os partidos continuam sendo fundamentais também numa arena que é pouco estudada, que é a arena organizacional, ou seja, como elas se organizam dentro das suas estruturas para fazer com que investimentos, recursos, dinheiro sejam injetados em campanhas, ou mesmo como é que são feitas a seleção das candidaturas. Hoje no Brasil a gente tem até um pouco mais de literatura, mas é uma literatura mais recente, inclusive. Porque o partido nessa arena organizacional, eles servem como gatekeepers dos recursos financeiros e dos recursos políticos. Você só é candidato, né, se eu deixar. E isso é um poder muito grande, né. Muitas candidaturas não saem, muitas vezes, porque não tem condição de se viabilizar sem essa estrutura, sem esse aval dos partidos. Veja o que está acontecendo com o PSD agora, só para ter 3 possíveis candidatos presidenciais, só um vai sair, né. Agora 2, porque o Ratinho já desistiu, mas se havia 3, né. Então o partido controla aquilo que pode acontecer, o cardápio de opções que é oferecido aos eleitores para eles decidirem o voto. O Sim, PL decidiu pelo Flávio, mas poderia ter optado pelo Tarcísio, né, e essa coordenação interna, essa busca, essa luta de poder interno é importante para entender por que que um foi escolhido e outro não, mas só uma opção vai ser viabilizada para que os eleitores escolham. Então, tudo isso faz parte do papel dos partidos políticos e sem essa função, realmente a tendência de a gente entrar em colapso é enorme, seja por uma democracia direta, seja por uma representação mais fragmentada, enfim, tudo isso é impossível para o ser humano, eh, com milhões de pessoas tentando decidir sobre o futuro de uma nação, se não houver esses mecanismos de representação política, de coordenação política, de seleção de candidaturas, tudo isso é a mesma coisa que uma fábrica querer ser coordenada, por todos os funcionários ao mesmo tempo, né. Viraria um caos. Cada um tem uma função e cada um foi selecionado para fazer as suas funções dentro dessa fábrica. Se não tiver essa coordenação, fica impossível que ela funcione. sem dúvida. Olhando por essa perspectiva, né, do organizacional, eu acho que fica até mais claro a gente entender que, de fato, se há defeitos, problemas ou qualquer falha no sistema, de qualquer forma, é melhor com isso do que sem nada, né? Então é melhor com falhas do que sem nada. Mas só agora a gente ir para o último fato ou narrativa, a declaração é: todo político que troca de partido é por interesse. É falsa, não dá para generalizar isso. Muitos estão trocando de partido porque, o partido também muda de posição no decorrer do tempo e muitas vezes o programa que o partido defende já não coaduna muito com aquilo que o candidato pensa. Então ele vai buscar novos ares, novas formas de pensar, novas formas de agir que, né, mas, de maneira geral, sobretudo nesse atual contexto, onde a gente está tendo, a queda do número de partidos efetivos no Congresso por conta das cláusulas de barreira, a mudança tem se dado por interesses eleitorais. Porque um partido como o PSDB, por exemplo, que perdeu muitos quadros na Câmara Federal, tem perdido cada vez mais, porque os deputados imaginam que vai ter cada vez menos recursos disponíveis para suas campanhas. E o interesse número um de todo político, sobretudo na Câmara, é a reeleição. Não vamos ser, né, poliana e imaginar que é o bem comum, né. E não tem nada de mal com isso, faz parte, eu acho que as pessoas têm que entender isso. E um político profissional sempre está querendo buscar novos cargos,
novo crescimento profissional mesmo, uma nova, né, crescer no ponto de vista da sua carreira política, é uma ambição positiva. Não tô, né, achando que a busca pela reeleição é uma coisa, a princípio, negativa. Não, pelo contrário, pode ser positivo, porque nessa busca ele vai buscar fazer mais pelos seus eleitores, crescer no eleitorado, trazer novas políticas, novas ideias. Então essa ambição tende a ser positiva, mas para ele se manter no poder e poder usar esse poder para beneficiar as pessoas e a partir disso também ser reeleito, ele precisa ter condições materiais para isso, condições financeiras, condições políticas, e isso faz com que eles muitas vezes busquem mudar de partido, sobretudo no Brasil, onde a punição pela mudança de partido, pelo eleitorado, não existe, né? Como a gente está vendo, o eleitor vota no candidato, não vota no partido. Então, se um candidato muda de partido de uma eleição para outra, desde que não seja uma mudança muito abrupta, né, para outro campo ideológico, né, o cara está no PT e vai para o PL, eh, a essa mudança não tende a gerar uma punição eleitoral. E dado que essa punição não existe, né, os eleitores não vão deixar de votar nesse cara por essa mudança, e que o candidato pode obter mais recursos, eh, políticos e econômicos para buscar sua reeleição, o saldo tende a ser positivo e, portanto, esse pragmatismo é que tende a imperar. Legal. Bom, Jade, a gente está chegando no final da nossa primeira parte aqui dessa conversa, e eu queria, que por sinal tem sido bastante esclarecedora, né, com relação a esse tema dos partidos, mas eu queria terminar com uma provocação para você fazer uma análise, porque diante de tudo que a gente conversou, a gente chegou aqui num ponto que é, nós entendemos que os partidos, eles têm um papel muito importante no nosso na nossa democracia, né, na nossa sociedade. Então, por que, mesmo com esse papel importante, eles parecem, para todos nós, tão frágeis na prática? Olha, a gente vive, na verdade, o atual cenário, no mundo de chamada crise dos partidos e da democracia. Então não é uma particularidade do Brasil. No mundo inteiro, a democracia tem sido questionada como forma de governo para criar justiça social, criar justiça econômica e, eh, representar os interesses dos cidadãos. E os partidos vêm nessa esteira também com bastante crítica, né. Em parte porque os partidos se tornaram instituições em si mesmas, chamada Lei Férrea das Oligarquias, que o Michels desenhou, um grande escritor sobre os partidos políticos. Mitchell escreveu lá no começo do século XX de que os partidos, no começo, eles buscam realmente implementar políticas públicas, lutar pelo bem comum, etc. Mas quando a organização vai ficando institucionalizada, ela acaba precisando sobreviver. Então ela começa a se voltar para dentro para poder se manter no tempo, né. E isso envolve uma certa carga de egoísmo em relação à classe eleitoral de uma forma geral, ou para os eleitores de uma forma geral. Então, esse se voltar para o dentro, se voltar para a organização partidária, no decorrer do tempo, faz com que os partidos se afastem dos seus objetivos iniciais e passe a olhar para os objetivos meramente eleitorais, que muitas vezes não coadunam com os interesses da população em geral. Então, a gente percebe isso na Europa, de forma muito marcante, quando os partidos começam a buscar, se manter no poder, eh, de tal forma, inclusive, que os partidos hoje, em muitos contextos, não são nem mais chamados de partido catch-all, são chamados de partidos de cartel. O que são os partidos de cartel? Uma nova classificação que já tem uns 20 anos, eh, sobre as organizações partidárias, que esses partidos surgem na medida em que ocorrem os financiamentos públicos de campanha e os financiamentos partidários. Os partidos, eles começam a formar cartéis para manter seus poderes em determinados locais e continuar tendo recursos financeiros. Então eles se coordenam não apenas para vencer eleições agora, hum,
mas eles coordenam com seus adversários para que um não invada o espaço do outro e cada um mantenha um naco ali de recurso financeiro e de poder que permita a ele se manter, manter a instituição funcionando, né. Então, chegamos inclusive a tal ponto que as instituições não só apenas olham para os seus próprios interesses e querem sobreviver, mas como os recursos públicos, vindo dos financiamentos, acabam fazendo com que haja uma coordenação ali entre os partidos para que eles mantenham certa parcimônia entre eles e mantenham o seu poder. E isso gera um afastamento das pessoas, naturalmente. Os partidos já não estão mais, portanto, me defendendo ou defendendo meus interesses, estão defendendo a si próprios. Então essa crítica é muito comum e é um pouco isso que a gente vê no Brasil também, né, a busca pelo poder política, a busca ali para você se manter sempre em evidência, sobretudo o que a gente pode chamar de partidos do centrão, né, que ora estão com o presidente do partido X, o partido muda, ele começa a ir para o outro partido, ou tem ainda um pezinho em cada partido, né, está com o ministério aqui no governo estadual, que é contra o governo federal, mas também tem o ministério ali no governo federal, né? Então, é esse sentimento de que eles estão olhando, os políticos estão olhando mais para si, os partidos estão olhando mais para si e para sua manutenção ou alcance de poder político. Em segundo lugar, no bem da população, e que acaba levando esse tipo de crítica. Não só no Brasil, para deixar claro, é uma coisa mundial. Ah, imagino. Bom, Jair, eu acho que a gente passeou aqui por temas super relevantes para entender, né, esse modelo partidário brasileiro. Lembrando, a gente está gravando isso aqui em março de 2026. Então, nós vamos começar esse ano, logo, logo, um processo eleitoral que vai ser muito importante para a nação, né? A gente vai eleger agora novos candidatos aí nesse ciclo. E a nossa ideia aqui é exatamente dar suporte ao entendimento, não só de como funciona a política, mas a gente vai entrar sim em temas um pouco mais, digamos, quentes, como a própria avaliação de propostas, de projetos de governo. Eu acho que isso é o papel que a gente pode colaborar com a sociedade, né, que é seguir aqui um pouquinho dentro daquilo que a gente faz, que é uma análise, uma reflexão sobre esses pontos, claro, sempre tentando deixar qualquer tipo de paixão ou a própria posição pessoal de lado, porque o que importa aqui é a discussão, vou chamar assim, técnica, né, aquela discussão que de fato pode ajudar o eleitor e o cidadão a construir o nosso país. Então, Jairo, eu te agradeço muito, né, acho que você trouxe, ponderações bastante, até de forma didática, né, mas bastante fáceis de compreensão, e eu saio com certeza com essa, intenção aqui ou com a certeza de que a nossa intenção de que a gente pode estar, de fato, contribuindo para um processo de educação política no Brasil. Então a gente vai voltar a falar muito em breve sobre outros temas relacionados à política, e eu deixo agora o espaço aí para você fazer o seu comentário final. Maravilha, Ricardo, prazer estar aqui com você, falando dos partidos políticos no Brasil, no mundo, um tema que eu adoro, que eu venho estudando há muito tempo, desde a minha graduação. Eu acho que a gente tem que ser um pouco menos cético com os partidos, imaginar que eles são instituições à parte da moralidade humana. Eles fazem parte da moralidade que o homem comum, como eu, você, temos, e portanto agem de acordo com uma moralidade, que não é da benevolência, não é de fazer o bem para a sociedade a princípio, mas de, acomodar os interesses distintos que existem na sociedade. O partido não existe e a política não existe para fazer caridade, e, eh, ela existe porque existe uma luta, por mais que a gente não veja, por mais que a gente não sinta, uma luta, de poder dentro da nossa sociedade, porque o ser humano pensa diferente, tem pontos de vista diferentes, e não fossem as instituições para canalizar
essas dissensões, a gente estaria sempre numa guerra de todos contra todos, né, como diria Thomas Hobbes. Então a política, o Estado, o governo, a sociedade, os partidos existem dentro dessa lógica para a gente diminuir as tensões da melhor maneira possível, e nem sempre é a melhor maneira possível. Mas, é a forma como que o ser humano encontrou para lidar com as suas diferenças, e até agora é a maneira mais civilizada para isso. Antigamente a gente costumava entrar mais em guerra, a gente brigava mais, a gente morria mais cedo por conta disso. Então pelo menos, a gente parece que não, a gente não está evoluindo, mas a democracia, os partidos e todas as instituições que existem uma grande evolução do ponto de vista histórico comparado com o que a gente tinha no passado. Concordo com você. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Valeu, um grande abraço, até a próxima.